meu, Gabriel Chagas, e na companhia do meu amigo Marco Aurélio da revista Inovar. Marcão, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado, Gabriel, aí, tudo junto. Cris, Leone, novamente na casa aqui, Rádio Sucesso. Tamo junto, meu amigo. Vamos falar de futebol e vamos pra cima. Bora lá começar então falando do Corinthians. O Corinthians aí que chegou o novo treinador, o português Vitor Pereira, é mais um dos estrangeiros a chegarem no Brasil. E Marcão, qual a sua expectativa para a chegada do Corinthians, para a chegada desse treinador aí? Vitor Pereira, né? A moda hoje no Brasil, treinador estrangeiro, principalmente técnico português. E a chegada do Vitor Pereira, com um conteúdo forte que vem o Corinthians, né? Grandes jogadores contratados aí pela gestão. E o Vitor Pereira aceitou sim o pedido do Corinthians e ele vem assumir o timão aí nos próximos jogos. Acredito que ele estreia já no clássico contra o São Paulo, contra o Red Bull, eu acho que ainda não, que amanhã é o jogo, né? E precisa dar os treinos todos. Acredito que o modelo dele seja o mesmo modelo que o pessoal europeu vem seguindo, que é jogar com a bola no pé. E o time do Corinthians tem muito esse fator, né? E muito essa característica, né, Gabriel? Com esses jogadores fortes de boa técnica, esse time precisa jogar com a bola nos pés, porque é um time mais velho, um time mais experiente. Então, se ele jogar sem a bola, possivelmente vai sofrer com os adversários, né? A não ser quando jogar contra o Flamengo, né? Vai sofrer muito, principalmente com times mais jovens que tem a opção de jogar no contra-ataque, que tem isso como ponto forte, como é o caso do Palmeiras. Na sua visão, acha que o Vitor vai repetir o mesmo sucesso dos conterrâneos Jorge Jesus e Abel Ferreira, ou vai ser mais um treinador que passou pelo Brasil? Na verdade, eu acredito que ele possa ser o terceiro técnico estrangeiro aqui nos últimos tempos a dar certo no Brasil, né? Lógico, tirando o Sampaoli também, porque fez um bom trabalho, mas não ganhou nada pelo Santos, mas fez um belo trabalho com um time fraco, né? E acabou fazendo um bom desempenho com o time do Santos. Acredito que o Vitor Pereira, sim, vai fazer um bom trabalho. Acredito que ele vai mesclar esse time do Corinthians também, porque esses jogadores do Corinthians, Renato Augusto, que todos pedem para jogar junto, Renato Augusto, dependendo do jogo, William, Fabiano, e é difícil colocar esses jogadores para jogar junto, jogar contra um time de qualidade e de intensidade, porque esses jogadores não conseguem jogar os 90 minutos com intensidade. Não, já tem uma certa experiência, uma certa idade. Sinceramente, não conheço o trabalho do Vitor Pereira. Sei que ele foi campeão no Porto, tem passagem pelo Fenerbahçe e pelo futebol chinês, mas espero que faça um bom trabalho, que faça o Corinthians brigar por títulos aí junto com o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, para ir aumentar a competitividade no Brasil e aumentar também o brilho do futebol brasileiro. Boa, Gabriel, boa. E uma outra coisa também, vale ressaltar aí que o treinador falou que conhece bastante jogadores desse elenco do Corinthians, né? Claro, o William é conhecido mundialmente, né? O próprio Renato Augusto, devido à passagem na Europa, fez um bom trabalho na Europa e também pela seleção. Esses dois são os principais jogadores do Corinthians, né? Devido à técnica e à experiência que eles têm. E o Corinthians tem tudo para subir na prateleira de cima, sim. Exato. O William também já falou em entrevista que conheceu o treinador Vitor Pereira, não conversou muito, mas já conheceu, já se apresentaram, então pelo menos um ambientado já vai ter como treinador. A exemplo do Corinthians, o Santos também espera a chegada do novo treinador, só que o argentino Fabian Bustos, vindo do Barcelona de Guayaquil, do Equador. Ao contrário do Vitor ser um pouquinho do Fabian, é um treinador que chegou até a semifinal da última Libertadores com o time equatoriano e que acabou caindo na semifinal pelo forte Flamengo, que chegou vice-campeão. O Bustos é um treinador que ele gosta de trabalhar com jovens, é um treinador revelador e eu acho que também tem tudo para dar certo no Santos, uma vez que o Peixe é um time com esse DNA, um time que forma muitos atletas, utiliza muito a base.
principalmente nesses momentos de crise. Diferentemente dos outros treinadores que não deram certo no Santos, essa última passagem do Roland, a passagem do Gesualdo, foram passagens assustadoras, né? Mas na mesma hora foi passagens com que o Santos estava tendo perca de jogadores. E difícil montar um elenco como montou o Sampaoli. O Sampaoli teve um elenco sólido, né? Devido a manter o elenco passado, ele só assumiu e pediu alguns jogadores na época, onde ele fez uma equipe forte. Agora, esse treinador, Fabian Bustos, vai ter muito trabalho, né? E diferente dos outros treinadores, ele já conhece o futebol brasileiro e estuda o futebol brasileiro há mais de 3 anos. O sonho dele era dirigir uma equipe brasileira. Então ele está vindo preparado para isso, sabe das dificuldades do Santos e sabe o que o Santos necessita, tanto é que ele já chegou e já pediu alguns jogadores para o Santos, e o Edu Dracena já está correndo atrás do próprio Maicon, que é zagueiro do Cruzeiro, o Santos está acertando com ele, né? E o meia de ligação que hoje está em extinção no futebol brasileiro, né, Gabriel? Que é o Damian Dias, que é do Barcelona, sim, de Guayaquil, o time que ele dirigiu na última temporada aí. O Bustos não só estudou o futebol brasileiro, como estudou o time do Santos, disse que era o sonho dele treinar no Santos, e assim como o Vitor Pereira, espero que também dê certo e que tenha muito sucesso no futebol brasileiro. A respeito de treinador, o novo debate que tem vindo assim é sobre os treinadores brasileiros e os treinadores gringos. Qual assim o sucesso, a receita para o sucesso ou um possível fracasso? Os elencos, o estilo europeu, que tem sempre ideias inovadoras, ou o fracasso assim, dos brasileiros estar sempre naquele mais do mesmo, está amarrado, está preso a grandes conquistas do passado? Ô Gabriel, esse assunto é um assunto muito, vamos dizer assim, até estranho você separar o europeu do sul-americano, né? Você acaba, são trabalhos diferentes, mas você vê, a gente acabou de falar, Gesualdo, deu errado no Brasil. Técnico do Atlético, aquele último venezuelano que foi goleiro. O Dudamel. Dudamel, deu errado no Brasil. Então, são vários treinadores, às vezes, que não conhecem o estilo de jogo do sul-americano e ele não consegue passar da ideia do que eles têm lá na Europa, aqui no futebol sul-americano. Então, muitas vezes, se o cara vem sem conhecimento, possivelmente pode dar errado, né? Agora, sim, ideias inovadoras. Jorge Jesus deu certo, mas deu certo com o quê? O cara tinha estrutura. O Abel deu certo com estrutura. Sampaoli deu certo no Santos, até com uma certa estrutura, já tinha uma base, encaixou mais alguns jogadores, né? E o próprio treinador do Atlético Mineiro também, que pegou uma estrutura. Tuco Mohamed. Tá dando certo porque tem estrutura, né? É mais fácil de trabalhar, lógico, não estamos tirando a competência do cara. O cara consegue dar andamento no trabalho. Agora, difícil é fazer um trabalho e às vezes o cara vem de supetão em um time sem estrutura, né? Aí fica complicado. Aí onde cai a modinha de todos os clubes, né? Na ideia de torcedores, e o clube acaba sofrendo com multas e muito mais. Você falou bem um ponto que eu queria chegar. Acha que o sucesso dos europeus é simplesmente só o treinador ou precisa ter uma colaboração do elenco? Você falou muito bem, não só o treinador, mas acho que um bom elenco também ajuda. O Palmeiras mesmo em 2014 teve o argentino Ricardo Gareca, que hoje está na seleção peruana, mas o elenco era muito ruim, era muito limitado. Já Jorge Jesus, Abel Ferreira, o Tuco Mohamed, que é o técnico do Atlético Mineiro, já pegaram elencos melhores, mais caprichados, com mais craques. O Flamengo mesmo, com quase todos os times, com quase todos os jogadores com passagem pela Europa, com exceção do Rodrigo Caio e do William Arão. Você acha que todo esse combinado ajuda ou não? Apenas só o treinador ou só o elenco? Não dá para medir muito isso, Gabriel, porque os diretores, você vê muitas das vezes, é tudo momentâneo, né? O trabalho do Silvinho ia durar até certo tempo, eu vou chegar onde você está falando.
daqui a pouco, do nada, o cara perde 2 jogos. O cara aqui no Brasil, infelizmente, ele vive de resultado. Então não vive do trabalho, né? Talvez trazendo os treinadores estrangeiros, eles duram um pouco mais, porque tem aquele ditado, né? O santo de casa não faz milagre. Então, com a pessoa de fora, ele tem mais o tempo, é uma adaptação. Talvez os diretores usam até isso para ganhar tempo para o cara conseguir trabalhar, porque com brasileiro eles não conseguem trabalhar. Perde 3 jogos, a torcida já começa a protestar, então é difícil. Agora sim, não dá para colocar se é a adaptação dos jogadores com o treinador europeu, porque não é só treinador europeu. O futebol brasileiro está procurando treinador de fora, seja de onde for. É argentino, é português, você viu? O Santos estava atrás do Fábio Busto, que é esse daí que é o argentino, né? Mas antes disso, tinha o Crespo, estava atrás do Crespo, que é argentino também. Sim. Ele dirigiu quem? Aqui no Brasil ele dirigiu São Paulo e ele ganhou a Copa Sul-Americana com Defensa e Justiça. Na América do Sul. E o futebol brasileiro é o futebol mais forte da América do Sul. Agora, por que pegar esses treinadores vizinhos? É isso que a gente não entende. Eu acredito que essa busca pelo sul-americano, pelo europeu, talvez seja pelos técnicos brasileiros serem mais cabeça dura, estar preso a uma história. O caso, por exemplo, de Vanderlei Luxemburgo, técnico multicampeão aí nos anos 90, começo dos anos 2000. Se eu não me engano, é o treinador que mais vezes foi campeão brasileiro e mais vezes campeão paulista. Só que fica nesse mais do mesmo, não quer se reciclar, se renovar, buscar novas ideias para talvez trazer algo novo, algo diferencial, o que os europeus fazem. Felipão também é multicampeão, ídolo no Palmeiras e Grêmio, também muito preso aos próprios conceitos e não aceitam uma nova mudança, uma atualização, uma estudada aí nos cursos da CBF. Já os europeus chegam aí com essa visão mais fresca, vindo de fora, uma visão melhor, e acaba gerando um certo ciúme. Acho que ao invés de tentar boicotar esses treinadores, seria melhor eles estudarem, coisa que o Renato Gaúcho está fazendo agora, depois de ser demitido do Flamengo. Sim. Não, então, é legal esse papo, né? E são ideias diferentes, são provas diferentes às vezes, né? Tá vendo? O brasileiro conseguiu chegar lá. O europeu não conseguiu. Então, muitas das vezes, talvez a gente, sim, deveria reciclar os treinadores brasileiros, e eles estão fazendo isso agora, e com a chegada dos treinadores europeus, agora sim, os treinadores brasileiros estão percebendo que está perdendo espaço. Então, é agora que a água bateu lá, né? nas nádegas, eles começaram a correr. Então isso aí vai ser muito importante para o futebol brasileiro, e o futebol brasileiro só tem a ganhar, e futuramente o futebol pentacampeão vai voltar a ser o pentacampeão de verdade. Deixa eu só dar um recado aqui, mandar um abraço. Mandar um abraço para o Zeca Preto, lá da pai do Elinho, mora ali perto do Parque Santa Teresa. Um abraço para ele que está ouvindo a gente. Um abraço para o Del Silva, João Paulo, o pessoal do Manchester City, que está aí na live também. Um abraço para todos eles. E quem quiser mandar mensagem de voz no telefone 961910229, pode enviar, mandar perguntas para nós, né, ô Gabriel? Exato. E a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. E mandar um abraço para a corintiana Leonor, que deve estar ouvindo também, que é uma ouvinte nata aí da Rádio Sucesso. Ouvinte número 1. Um grande abraço aí para os primeiros ouvintes do Papo Corneta. Muito obrigado, espero que siga com a gente aí ao longo dessa caminhada. Você citou aí um assunto que eu achei interessante sobre a seleção brasileira. O Tite, que já deu entrevista para a Sport TV, falando que vai deixar o cargo da seleção após a Copa do Mundo. Em relação aos treinadores, você acha que eles esperaram muito para poder correr atrás? Esperaram perder espaço ou eles poderiam ter feito isso antes? É a troca, você fala? Não, a troca, a busca pelo conhecimento, o estudo, a atualização, porque o futebol é muito dinâmico. Mas o Luxemburgo foi multicampeão lá nos anos 90, mas o futebol também mudou muito. Então, e eles ficaram parados no tempo. Você acha que o Tite tá parado no tempo? No sentido... O Tite não. Até porque ele postou um vídeo aí fazendo vários estudos, várias análises
de quando ele era treinador do Corinthians, quando ele foi campeão da Libertadores com méritos, apesar de ser palmeirense, digo que foi por méritos o título do Corinthians. Muitos falam que foi retrancado, foi por uma bola. É estudo, é inteligência, nem sempre o futebol é ataque, bombardeio os 90 minutos. Você tem que ter uma inteligência, tem que saber o que seu adversário faz, neutraliza e ataca aí para poder vencer a partida. Sim, o Tite, eu acho que ele fez um bom trabalho pela seleção brasileira. Se você for colocar no contexto, os números deles, os números dele é indiscutível, né, o Gabriel. Então, lógico, chega uma época que a gente tem que ter essa renovação. Se não tiver essa renovação, há um certo desgaste e fica difícil o trabalho. E eu acredito na seleção brasileira que ela vai fazer uma boa Copa do Mundo e tem muita chance da gente chegar no Hexa assim, né? Vale lembrar que os jogadores brasileiros estão no melhor futebol do mundo, que é na Europa hoje, né? E são praticamente os melhores jogadores e às vezes os destaques de cada time lá da Europa. Bom, eu acho que ultimamente a seleção tem sido mais os homens de confiança do treinador do que o momento. Tem grandes jogadores aqui no Brasil, como o Veiga e o Dudu, que não são convocados. O Fábio, goleiro que era do Cruzeiro, hoje está no Fluminense também. Muito se falou de que ele deveria ser convocado, ele sequer teve uma chance. E já que o assunto é renovação de treinadores, acha que seria uma boa um técnico estrangeiro na seleção, ou a seleção tem que ter um treinador brasileiro? Eu acho que tem que ter um treinador brasileiro com entendimento que a gente tem que resgatar o nosso futebol com um novo modelo. A gente tem que resgatar o futebol brasileiro. Qual que é resgatar o futebol brasileiro? O futebol brasileiro é o único futebol do mundo que quebra essa linha de marcação que os europeus inventaram. Eu vou dizer para você, por exemplo, o William, camisa 10. Ele era um camisa 10 centralizado no Corinthians e foi caído para jogar pelas pontas no Chelsea na época. E isso muito acaba judiando do jogador, que às vezes quase não pega na bola. E quando pega na bola, pega de costa. Esse William jogando pelo meio, às vezes pelo Corinthians, você vê como ele quebra fácil a linha de marcação. E hoje é um dos poucos jogadores que fazem isso. E o Brasil precisa disso. E o Brasil precisa de um treinador com esse entendimento para a gente voltar a ser respeitado e para o jogador brasileiro voltar a ser respeitado na Europa. Porque hoje o jogador brasileiro chega, a não ser o Neymar, o jogador brasileiro chega na Europa para ser moldado. Será que o futebol europeu é tão bom assim? O Antony não era nada aqui, virou craque na Europa. Assim também como o Vinícius Júnior. É que os jogadores brasileiros saem cada vez mais cedo do Brasil para ir para a Europa. Ao contrário de antes, que acaba sendo engessado, né? Antes tinha, até porque tinha um limite de estrangeiros na Europa, então o jogador ele tinha que jogar muita bola aqui no Brasil, tinha que ser muito bom para daí poder ir para o futebol europeu. Ao contrário do que é hoje. Qualquer menino de 15, 16 anos já fecha um contrato aí com um time europeu e já vai embora, às vezes sem sequer ter estreado pelo profissional. Ganha força física, ganha tudo aquilo, mas perde o que ele tem de melhor, que é a característica individual, que é onde se sobressai o futebol brasileiro. Não, é outros tempos. Mas os tempos de hoje pede isso. Você vê mesmo o William com mais de 30 anos fazendo isso, quebrando linha de marcação, que ele consegue fazer o Renato Augusto jogar bem ainda, com a idade que o Renato Augusto tem e com o peso que ele tem. Né? É um jogador pesado, mas tem muita técnica. Então, um jogador que quebra a linha de marcação, jogando com um jogador técnico, até sem muita movimentação, o jogador acaba se sobressaindo. Sim, falta para resgatar esse futebol arte, drible para cima. Acho que também a gente precisa produzir mais aquele camisa 10 clássico, que joga bonito, aquele que dá o famoso passe sim, com a mão, né? O último foi o Ganso, né? E o contexto geral, o Gabriel, o contexto geral, que é fácil a gente falar que a gente vai colocar um treinador desse, mas o estilo de trabalhar mudou também no Brasil, então é difícil o cara resgatar isso. Eu vou dar um exemplo para você, a gente evoluiu muito sem estar preparado para evoluir. Eu digo para você, hoje as quadras sintéticas, que hoje é moda no Brasil, e o futebol de rua praticamente acabou, o futebol de terra praticamente acabou, é onde sai o improviso de jogador brasileiro. Né? Esse último menino que veio para cá agora, que é o Hendrick O Hendrick da base do Palmeiras. Da onde que ele veio?
Não, não me recordo assim. Mas se você vê o estilo de jogo dele, com certeza não veio de futebol sintético. Com certeza Nada não. contra, mas eu tô falando assim, ali é tudo mais fácil, ali a bola corre, ali não tem um improviso. Ali molda o jogador. Sim. Você falou do Ganso, é uma grande decepção pro futebol, assim, que gerou uma grande expectativa, não por culpa dele, mas acabou sofrendo com 2, 3 lesões, operação no joelho, e acabou que não vingou todo aquele grande jogador que o Brasil inteiro esperava. Então precisamos construir mais jogadores, fabricar mais o camisa 10, o que pega a bola, o que vai para cima, que põe o atacante na cara do gol. E falando em futebol, assim, que não está muito assim, vistoso de ver, vamos falar do São Paulo. O tricolor paulista que empatou aí no meio de semana contra o Campinense pela primeira fase da Copa do Brasil e se classificou devido ao regulamento da CBF, onde o time de melhor colocação em seu ranking tem o direito de jogar pelo empate. Uma vantagem assim que eu não acho justo, até porque os times de menor expressão, com menor poder aquisitivo, tinham que ter essa vantagem para avançar, para recolher uma grana a mais, para poder se estruturar melhor e poder, quem sabe, um dia competir com os grandes do futebol brasileiro. Qual a sua visão a respeito Do regulamento? sim, do regulamento e da classificação do São Paulo? A mudança do regulamento, né? Acho que no ano passado já foi assim também, né? Se eu não me engano. Na verdade, acaba favorecendo o time grande, né? Vamos se dizer assim. E na mesma hora, na minha opinião, eu acho que deveria ter o segundo jogo e deveria ser igual era antigamente. Se fizer 2 gols, isso obriga o time grande a ganhar o jogo, né? Que é a obrigação do time grande ganhar o jogo. Sim. Né? Como foi no começo do jogo. O São Paulo apertou, não conseguiu, depois acabou recuando e tomou um sufoco do Campinense. Antigamente tinha que fazer 2 gols, se fizesse um, o time conseguia viajar, dava uma certa visibilidade, isso é legal. Antigamente o time visitante ele tinha que fazer 2 gols ou mais de diferença. Exatamente. E ele eliminava o jogo de volta, o que forçava eles jogarem pra cima, tentar a vitória. E hoje em dia o time grande ele vai pra lá, vai jogar lá no Nordeste, vai jogar no Norte e vai retrancado, vai jogar pelo empate, porque ele sabe que o empate é uma vitória. Sim. Agora você fala em relação ao empate, o que eu achei? Na verdade, é assustador o que o São Paulo vem fazendo e também o resultado de 3-0 contra o Santos, por mais que eu seja santista, eu acredito que a arbitragem acabou prejudicando o Santos. Não vou falar nem do Santos. O VAR ele tem que ser usado a favor, né, do futebol e não a favor de um time que parece a tudo ver isso, né? Você vê Santos e Corinthians, por exemplo, eu vou falar até do Santos. Santos e Corinthians. Não foi pênalti no Marcos Leonardo dos Santos. E o VAR nem entrou, nem sequer chamou. Não chamou o juiz, e nesse jogo do Santos nem sequer também chamou, com pênalti, claro. Tanto é que a árbitra Edna foi afastada, né? Durante alguns jogos aí. O São Paulo, esses 3-0 contra o Santos, deu uma aliviada no Rogério Ceni, mas eu falo pra você, o próximo jogo contra o Água Santa fora de casa e depois pega o Corinthians em casa. Eu acho que ele corre risco ainda, viu, Gabriel? Porque se você trabalha no local e você fala do local que tá faltando não sei o que, tá faltando aquilo lá em rede pública, imagina que você vai na live, você tá trabalhando na padaria e entra na live no Facebook e fala que tá faltando pão na padaria. Como ele falou que estava faltando água na piscina, né? Pois é, acho que ele não tem um respaldo da diretoria, o que todo treinador precisa, né? O elenco precisa entender que quem manda no time é o treinador, ele precisa ter esse respaldo, ele precisa ter uma montagem de elenco necessária para pelo menos competir. A respeito do VAR, acho que rapidamente falando assim, é uma ferramenta muito boa, porém o problema está em quem opera. Então acho que deveria ser melhor utilizado, ser mais neutro, como manda o regulamento. A respeito do São Paulo, não vejo grandes expectativas, ainda mais com o Rogério Ceni, um ídolo histórico do clube. Acho que
abaixo do Tele Santana, é o maior ídolo do São Paulo, multicampeão, não precisa nem falar o currículo do Rogério Ceni, mas acho que isso acaba desgastando a imagem dele de mito, de ícone do São Paulo. Mas é necessário, né? Alguém tem que falar, então que seja ele que, pelo menos ele tem uma experiência, ele tem base no que falar, são 25 anos como jogador, como goleiro, então eu acho que alguém tem que... Ô Gabriel, se ele tá são que... poucos que têm coragem de fazer isso que ele faz. Sim. E ele tem, praticamente, ele se sente na obrigação de fazer isso pelo clube. Então, a paixão corre nas veias desse treinador, né? Que é um ídolo do São Paulo e a torcida deveria abraçar um cara como esse, porque entende de futebol. Você vê o trabalho que ele deixou no Fortaleza. O Fortaleza brigou pela Libertadores até o final. Esse técnico... um bom treinador, mas pegou um trabalho. Quando o cara pega uma base bem feita, que nem o Jorge Jesus quando pegou do Abel Braga, estava praticamente um time pronto, né? Sim. Lógico que ele ajeitou do jeito dele. E o Rogério Ceni é um bom treinador. Tá caindo em algumas armadilhas, né? Como caiu no Cruzeiro. Sim. E eu acho que ele deveria estar no Fortaleza até hoje, mas ele se precipitou e hoje está sofrendo muito com os times grandes. Por nome, né? São times grandes por nome. Como a gente vê São Paulo, Santos, Vasco da Gama, vive de passado e a estrutura está defasada desses clubes aí. Eu também acho que o Rogério devia ter continuado no Fortaleza pelo seguinte, é um clube assim, de menor expressão em relação ao São Paulo, mas a pressão é menor devido ao orçamento, à estrutura de equipe, e o Rogério, ele acho que ele aguentou até onde deu, né? Ele ficou esperando alguém falar, diretoria, presidente. Ninguém falou, ele chegou, cansou e falou, não, se ninguém fala, eu falo. Sim. Você vai falar mais alguma coisa? Não, o próximo jogo lá em Diadema contra o Água Santa, segunda-feira, dia 28, acho que é arriscado. Se perder ali, complica, fica ainda pior a situação, se é que é possível, em relação ao São Paulo, mas... Vamos ver, né? Sim. E depois é o Corinthians no Morumbi. Com a possível estreia do novo treinador Vitor Pereira. Sim. Deixa eu falar para você, mandar um recadinho. Você estava falando até de jogadores da Europa. Acabei lembrando de uma coisa do futebol amador, que a gente sempre fala lá no programa. É até legal falar aqui para o Cris. A gente fez uma pergunta para um time do Colônia, lá de Guararema, se eles pegavam jogadores de fora. E a organização é tão legal do esporte que lá você é igual na Europa, você pode pegar só 4 jogadores de fora. Você não pode pegar mais que isso para cada time. A prefeitura não deixa o time ter mais de 4 jogadores de fora. Isso é uma coisa legal, cara. É uma coisa que dá identidade para o esporte, mostra que é uma coisa séria e o pessoal acaba levando isso como uma coisa séria na própria cidade e na região, né? Que tem vontade de jogar. Eu acho que o ideal é fazer essa mescla, né? Você dá oportunidade para quem quer jogar e tá vindo de fora, porém sem desvalorizar os atletas da sua cidade, as pratas Sim. da casa. E ainda acho que tem uma mescla, um tanto de times de fora que pode jogar essa Copa Regional lá em Guararema. Aqui no Brasil também tem essa limitação, são 5 estrangeiros Isso. por jogo. Então, se você tiver mais que você pode ter mais contratação, mas você não pode colocar... Mas você pode levar para o jogo apenas 5, aí vai revezando conforme vem convocação para a seleção, lesão, suspensão e tudo mais. E lembrando do futebol amador, agora amanhã às 11 horas lá no Lanifício vai ter uma semifinal entre Lanifício e Cruzeiro, às 11 horas, jogo bom, campeonato municipal, e também depois... que vai ser acho que às 13 horas, se não houver prorrogação e pênalti, Criciúma e Não Aguento, para ver quem vai para a final. Legal essa movimentação também aí em Santa Isabel, esses times fazendo esses jogos e o pessoal, o organizador, Madalena, fazendo esses campeonatos também, que acaba girando, né, o esporte na cidade e na região. O que é necessário também valorizar aqui o esporte de Santa Isabel. Bom, os próximos jogos aí, falamos de São Paulo, Santos e Corinthians. O Santos, não me recordo quando volta a campo. O São Paulo, já falei, volta segunda-feira contra o Água Santa.
E o Corinthians encara o Red Bull Bragantino amanhã às 11 da manhã. O Santos pega amanhã o Novo Horizontino. Vila Novo Horizonte? E Novo Horizonte, que é o lanterna do campeonato, né? Vale ressaltar isso daí. O Santos tem a Aí- obrigação dos 3 pontos. Aí é que mora o perigo, né? Quando o time vem muito mal e contra um time grande, eles costumam aprontar. Um time também que vem Vai aprontar muito, com o seu, filho. Com o meu não. Ah, Vem não, já muito- não aprontou, né? vem muito, Vocês ganharam. vem muito forte e não é tão comentado, é o Bragantino aí que tem esse estilo de contratar jovens. Pouca mídia e muita organização, né? Sim, aí o intuito é formar atletas, né? Pegar os jogadores que não tem tanto espaço nos clubes e levar para lá para dar mais oportunidade para o cara desenvolver. Assim como fez com o Arthur, que estava no Palmeiras, o Lucas Evangelista, se eu não me engano, que estava no São Paulo. Então vai fazendo essa mescla aí, vai montando um bom time, só pegando aí digamos assim, os refugos. Dando exemplo de trabalho. Vale lembrar que é um time que não tem torcida, é uma torcida um pouco menor, não tem essa pressão, é um lugar mais fácil de trabalhar e por isso mesmo que uma marca como a Red Bull acaba investindo num time desse, porque é mais fácil trabalhar, né? Um time grande é muito difícil. Você vê mesmo a Crefisa, o tanto que sofreu de pressão para chegar até onde o Palmeiras chegou, né, o Gabriel? E mandar um abraço pro pessoal do Manchester City que está aqui, o Barbosa Santos, Passarinho, Rosângela Félix. Muito obrigado aí a todos vocês. Um abraço aí para todos vocês, obrigado pela audiência. E a respeito do Bragantino é bom, não é um clube empresa, né? Um clube que tem dom, não é um SAF assim como Cruzeiro e Botafogo, mas é um time que tem um alto investimento e mesmo assim acabou chegando na final da última Sul-Americana e acabou sendo vice-campeão para o Atlético Paranaense. Sim. Mas eu gosto muito assim de investimento em pequenas equipes para tentar aumentar, para ter mais times brigando pelos títulos, não ficar só nessa trinca aí, Atlético, Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Não, tem que ter. E é bom ter nos times pequenos, como a gente falou, é um trabalho com mais calma. Futebol no time grande tem que ter muito mais investimento do que tem no Bragantino, até mesmo pela a própria pressão de um time grande, né? Mandar um alô para o São Paulino, Dr. Wagner Lobo, presidente da OB, irmão do Valmir também, palmeirense, ele é São Paulino. E seu Ditinho São Paulino lá, que é pai dele também. Mandar um abraço para todos eles aí na sintonia da Rádio Sucesso e do Papo Corneta. Um abraço aí para o Dr. Wagner. E a respeito dos times, a pressão é menor, né? Porque a torcida também entende. O Palmeiras mesmo, você falou da Crefisa, tem muita pressão agora por um novo centroavante e também a pressão por títulos. O Palmeiras ganhou as 2 últimas Libertadores, só que a torcida ela não vai se contentar, ela quer ganhar a terceira Libertadores, ela quer ganhar a Recopa Sul-Americana, que é um título inédito tanto para o Palmeiras quanto para o Atlético, e eles vão em busca e não querem se contentar. E eu acho que esse é o pensamento. Eu ganhei 2 títulos esse ano, eu quero ganhar 3 no ano que vem, 4 no próximo, e assim. Vocês tiveram uma proeza que daqui 100 anos vão falar que como que vocês conseguiram ganhar 2 Libertadores no mesmo ano, igual vocês ganharam o brasileiro. Mas eu falo para você também, vamos falar também como que teve 2 Mundial em 2000. Será que teve Covid em 2000 também? Porque o Corinthians ganhou um Mundial quando o Boca ganhou também, não foi isso? Exatamente. São 2 temas aí que trazem muita polêmica, até porque os brasileiros falam que é fax, os mundiais não sei como que eles chamam. Sim. Provavelmente as Libertadores vão falar que foi via WhatsApp ou alguma coisa do tipo. Mas acho que 2 Libertadores no mesmo ano não vai acontecer tão cedo. Assim como um time brasileiro ganhar 2 Libertadores seguidas. Acho que foi uma proeza muito grande que não vai se repetir tão cedo. A última tinha sido o São Paulo em 92, 93 com o mestre Tele Santana. Para mim, o maior ídolo do Tricas. E já que eu falei de Atlético, Palmeiras, Recopa Sul-Americana, vamos falar do Verdão. O Palmeiras que empatou em 2-2 com o Atlético Paranaense pela Recopa Sul-Americana, jogo de ida lá na Arena da Baixada, um estádio muito difícil de se jogar, ainda mais com a pressão que a torcida faz, e ficou a decisão toda para o Allianz Parque no próximo dia 2. Eu, como palmeirense, assisti o jogo e ficou evidente a falta que um centroavante, um camisa 9 matador, fez
O Palmeiras criou boas chances e poderia ter deixado não decidido, porém encaminhado o título da Recopa já lá no Paraná. A respeito disso, você falou também que a Crefisa sofre muita pressão. Você acha que vai aguentar por muito tempo? Eu acho que não. Eu acho que vai aguentar sim, porque qual a pressão você está falando? A pressão do bendito Mundial? Não digo a pressão pelo Mundial, mas sim a... Porque título vocês estão ganhando. Não, mas a gente tá ganhando, mas falta um camisa 9. Falta o Mundial. O Palmeiras não tem aquele centroavante, assim como o Flamengo tem o Gabigol, que ele fica meio sumido no jogo, mas surge uma oportunidade, assim como na Recopa. Surgiu uma oportunidade, ele foi lá e meteu a bola pra dentro. Então, independente, assim, mas ele fez o gol fácil, aí não importa, a torcida não quer saber se ele gol fácil ou difícil, porque é do gol que é o título. Mas veja bem, o Palmeiras não tem um time mais forte porque ele não quer, né? E também até às vezes por falta de opção, né? Agora, se você for ver, o Abel Braga, devido aos títulos que ele ganhou, ele conseguiu ter essa abertura com a torcida, em que a torcida aceitasse jogar sem a bola. Porque a torcida do Palmeiras nunca aceitou. O próprio Filipão sofreu com isso. Como com um elenco desse tamanho, um time desse tamanho, jogando sem a bola com um time pequeno. Agora, o Abel fez isso com mais eficiência e mostrou por que ele joga sem a bola, para sair nos contra-ataques rápidos, independente contra quem for. Lógico, muitas das vezes, igual pega o Novo Horizontino, teve um pouco de dificuldade para ganhar com a bola, mas sem a bola, o Palmeiras é um dos ataques mais mortais do futebol brasileiro. Em relação a esse estilo de jogo, o próprio Luxemburgo, ele caiu porque ele chegou na coletiva e falou que ele não tinha material para jogar bonito. E o Abel Ferreira chegou com um conhecimento absurdo, que eu nunca tinha visto um treinador estrangeiro. Ele chegou falando até quantos jogos o Vinha, que era o lateral esquerdo na época, tinha, com a sequência do Everton, do Veiga, do Dudu, cada posição que cada um joga. E a respeito das cobranças no Palmeiras, é pelo centroavante, para parar, para não depender tanto desse contra-ataque, dessa bola na área. Então, que é uma grande. O Palmeiras é um ponto muito forte do Palmeiras, sim, mas para ir variar o estilo de jogo, para não ficar dependente só dele, para não acabar não ficando tão manjado. Quanto tempo o Abel tá no Palmeiras? Tá praticamente quase um ano e meio. Tá. Ele ainda não teve essa percepção? Ou ele acha que as peças que ele tinha, ele tentou fazer essa modificação e não conseguiu com essas peças? Por que ele não conseguiu? Porque ele não teve a percepção ou porque ele não tem jogadores? Porque tinha o Luiz Adriano, que é o centroavantaço, o Daverson mais ou menos, né? E aí esses caras que ele pediu, que acabou tendo essa gratidão com esse cara que fez o gol da Libertadores no finalzinho. O Breno Lopes. O Breno Lopes, e agora acabou tendo com o Daverson também, né? E aí ele foi querer continuar com isso no Mundial para ganhar o grupo e acabou perdendo o jogo. E tinha a possibilidade de trazer o Pedro para o Palmeiras, onde ele poderia ter mudado o jogo e o estilo de jogo contra o Chelsea. Que o Chelsea deu uma de morto, falando que não conhecia o Palmeiras, e estudou o Palmeiras de cabo a rabo. Você não concorda? Porque um time chega daquele jeito, marcando daquele jeito, é porque estudou o jeito do Palmeiras jogar. Concordo, até porque o treinador, o jogador que fala que não estudou o adversário é um grande do mentiroso. E senti uma certa dorzinha no seu coração ao falar do gol de Breno Lopes contra o seu Santos, mas são coisas que o futebol nos proporciona. Respondendo a sua pergunta... Só de raiva também. Temos sim, o primeiro de 51. Temos até uma cachaçinha aí, ó, pra homenagear enquanto a gente... Depois o Cris pega aqui no português uma boa ideia, viu? Aí, temos até uma cachaçinha pra gente homenagear, pra gente beber e pra esquecer não, a que não da Guia falou pra gente que tem, então tem. Aí a gente bebe pra esquecer que a gente não tem um Mundial nesse novo formato. Mas respondendo a sua pergunta, o Abel Ferreira tá pedindo um atacante há mais de um ano. Há mais de um ano ele fala que falta... Mas ele indicou algum centroavante? Se ele indicou, não se tornou público. Foi uma conversa mais treinador-diretoria. Sim. Há mais de um ano ele vem pedindo, e aí que entra o ponto da cobrança na diretoria. Porque o Abel pede tem mais de um ano, e a diretoria não atende, faz de conta que não está ouvindo. E acho que até por isso a torcida aceitou o estilo de jogo do Palmeiras, porque entendeu que dava para ganhar o Mundial desse jeito. Entendeu que
que o Palmeiras, que o Abel, não dá pra justificar muito o Abel porque ele tá fazendo o máximo que ele tem com o time que ele tem nas mãos. Ele tá, é o famoso tirar leite de pedra. Ah, mas não é assim também, A né, Gabriel? respeito- Tirar leite de pedra é o Santos, né? A Agora o respeito investimento que vocês têm, como tirar leite de pedra? A respeito do Pedro, eu acho que seria uma boa, porque ele tá sendo reserva lá, um jogador jovem, tá obviamente visando uma Copa do Ó, o Mundo. Barbosa falou que vocês não têm mundial. Já ficou. Temos sim aquela cachaçinha que a gente bebe pra esquecer. O Pedro, ele é um bom jogador, já ficou fora da Olimpíada, provavelmente vai ficar fora da Copa se for reserva no Flamengo. Eu acho que vai casaria o atacante que a torcida quer com o atacante, com um bom jogador que ele é. Sim. Que no Palmeiras vai desenrolar, vai enjoaria de fazer gol. Eu vou falar pra você, ô Gabriel, dois caras que eu sou apaixonado pelo futebol deles aqui no Brasil, que eu acho que tem que jogar na seleção brasileira. Um é o Willian, que eu acabei de falar do Corinthians, que pra mim é o melhor camisa 10 que a gente tem na atualidade. Um dos poucos, né? Centralizado, assim, que é aquele meia, não é aquele meia tradicional, mas é aquele meia que a gente necessita hoje, que quebra as linhas, que só tem ele e o Neymar para fazer isso. É aquele que joga É. de terno, né? Joga demais. E o outro cara que eu também sou apaixonado pelo futebol dele, que eu acho que é o único estilo antigo e com a técnica que exige hoje, é o Pedro. Pedro é o melhor centroavante que a gente tem, acho que, no futebol para jogar de centroavante titular do Brasil. O centroavante, o que eu falei, né? O que o Palmeiras precisa é que aquele camisa 9 finalizador E que é um desperdício no Flamengo. que O precisa cara desse de ficar na reserva. que precisa de uma ou duas oportunidades para finalizar, para guardar. Cabeceia bem, finaliza bem por baixo, por cima, e o cara é alto. E é difícil o cara ter esses dois fundamentos. Ser rápido pela- e ser alto e rápido. Né? Alto e rápido Normalmente ele tem um ou outro. ou outro. Ou é por cima ou é por baixo. Você vê, centroavante grande, ó, o cara entrou lá, o grandão, vai entrar para a área para receber cruzamento. Ele não, ele entra para receber, faz pivô, enfia a bola. Você falou Não tem outro. do jogo do Palmeiras no Mundial. Um grande exemplo de centroavante que é assim é o Lukaku. Foi anulado pela defesa, pelos estudos do Abel e tudo mais, mas a oportunidade que ele teve Ele no fez. cruzamento, ele foi lá e guardou. É o E que isso dá se saudade, espera. né? De Romário, Careca, Ronaldo, é uma só, né? Ah, você fala, na Supercopa do Brasil mesmo, o Gabigol tava sumidão no jogo, surgiu uma oportunidade lá, uma bola Fez. reboteada, ele guardou. Aquele ali eu não sei o que tem, viu? Deve ter o espírito do Túlio com alguma coisa, que a bola sobra no cara, o cara do nada aparece, faz o A gol. bola Aí na- acha ele, né? Acha Porque ele. Procura ele. Ele é um dos poucos também que a bola procura o cara dentro da área. Se posiciona muito bem, né? Conhece. A respeito do Pedro, queria muito ver ele no Palmeiras, por todas as qualidades que a gente já citou aqui. E também mas eu acho muito difícil. Primeiro que o Flamengo não vai deixar um grande jogador e para um grande rival, para um clube que não vai reforçar um time que está sempre brigando por títulos com ele. Sim. Então o Palmeiras tem que buscar ele. E também o Palmeiras não pode ser louco de dar a multa rescisória aí, que é mais de 60 milhões de euros. Dá todo esse dinheiro na mão do Flamengo, que aí eles pegam esse dinheiro e montam um baita de timaço que fica mais forte, vai dar mais dor de cabeça ainda. Mas o Palmeiras tem o mesmo poder aquisitivo do Flamengo para montar um time da mesma qualidade. Se bobear, o Palmeiras daqui a pouco está ficando até para trás do Corinthians, né? É que o Corinthians contratou bastante jogador experiente, vamos se dizer assim, e com o jogo de intensidade que tem hoje, eles não aguentam jogar. E aí crucificaram o coitado do Silvinho, que estava revezando alguns jogadores a pedido do próprio departamento médico para os jogadores não estourar. Sim. E aí a corda caiu para o mais fraco, né? O Palmeiras tem um grande investimento, porém tem uma certa preguiça da diretoria. A presidente Leila, ela chegou e falou que ela não vai fazer loucuras. Isso agora depois de eleita, né? Porque antes da eleição falou que não ia medir esforços para fazer um time vencedor e competitivo. E agora eleita falou que não vai fazer loucuras porque não quer quebrar o Palmeiras. O que eu achei um grande absurdo. O Palmeiras tem capacidade, tem poder aquisitivo para investir. A respeito do Silvinho, eu achei uma sacanagem do Corinthians demitir ele com 3 jogos do Campeonato Paulista, perdeu toda a pré-temporada, o Vitor não vai ter o tempo para trabalhar, então se fosse para demiti-lo, que fizesse isso ao fim da última rodada do Brasileirão no ano passado, falar, ó, você não atingiu os objetivos que a gente combinou, então obrigado pelos serviços prestados e boa É o sorte. que a gente fala, quem manda embora é a torcida, né? Então,
eles acabam sustentando o que eles falam em coletiva, aí chega na hora, eles não sustentam o que eles falaram. Exato. Acho que para o futebol mudar e melhorar, acho que a mentalidade da torcida brasileira tinha que mudar. O cara ganha 2 jogos é um mito, é gigante. Aí ele empata e perde os 2 próximos, já não serve, tem que mandar todo mundo embora, Sim. ninguém empresta. Eu acho que, seguir o exemplo assim, dos europeus nesse caso, a gente nunca vai ver no futebol brasileiro um treinador como o Alex Ferguson, que ficou 27 ou 28 anos no comando do Manchester United. Sim. Acho que é impossível isso acontecer no Brasil, porque E o Marcelo Veiga no Bragantino, né? Ficou um bom tempo, que infelizmente faleceu de Covid. A torcida não tem essa paciência com para dar o tempo necessário para o time entender a filosofia do treinador e acaba demitindo aí no 3º ou 4º jogo. Enfim, temos que ser mais pacientes, assim como estamos sendo com o Abel Ferreira, que não tem muitas opções de mudança. Perdemos até o Mundial. Não tem porque ele não quis, né, Gabriel? Porque dinheiro tem. Sim, mas aí é na questão de quem contrata, porque ele pediu, ele já entregou uma lista para a diretoria, falou, eu preciso desses. E a respeito do Mundial, a gente acabou perdendo também por falta de opção, não tem jogadores ao mesmo nível dos titulares. Saiu o Veiga e o Dudu, o time do Palmeiras morreu em campo, perdeu porque são os 2 jogadores. E olha que engraçado, né? A teoria antes do jogo era que o Palmeiras ia ganhar no preparo físico, lembra? Sim. E aí no jogo foi totalmente diferente. O Palmeiras perdeu no preparo físico e não o Chelsea, que estava fora de forma fisicamente, o time estava voltando e o time estava cansado, como mostrou naquele jogo antes de ir para a final. Contra o Al Hilal. Isso, e sofreram com isso. E eu acho que faltou um pouco disso do Palmeiras, um pouco de coragem para ganhar do Chelsea. Porque tinha possibilidade. Eu acho que a maior possibilidade de um time brasileiro ganhar de um time europeu foi agora com Palmeiras e Chelsea. Até nem o Corinthians teve essa possibilidade que teve o Palmeiras. O Corinthians não conseguia sair de trás, pô. Mas como palmeirense a gente... O Corinthians não tinha condição de sair de trás por falta de opção. E o Palmeiras não tinha condição de sair de trás, eu acho que por falta de outro esquema tático. Que faltou o centroavante, que ele deixou não, eu não quero mudar, eu vou assim. E quando ele quis mudar, mudou com o cara errado, né? O Palmeiras tem como opção também cruzar muitas bolas na área. Porém, o ataque do Palmeiras é muito baixo. Você pega aí o Dudu, que tem 1,65 m, Rony, que tem mais ou menos essa altura. Então, acho que se tivesse um atacante da altura do Pedro, teria aí uns gols de cabeça. Agora... Em relação ao Mundial, a sensação da torcida do Palmeiras é muito... claro que fica triste, porque queria o título para acabar com a piadinha, com a musiquinha, mas acho que fica o reconhecimento pelo esforço que conseguiu segurar o Chelsea até onde deu. Não foi triste, né? Não foi triste. Infelizmente, o Luan, que é um dos caras mais azarados que eu já vi no futebol, a bola bateu na mão dele e o critério que foi usado... E nada foi por culpa dele, Silva, né? Foi acontecimento. O mesmo pênalti que o Thiago Silva fez, o Luan fez e foi aí que acabou decidindo o jogo. Agora, deixa eu perguntar para você, Gabriel. Desses 4 treinadores aqui, você sabe que na cabeça de time grande, a obrigação é ganhar o Campeonato Paulista, né? Possivelmente o vice-campeão talvez não caia o treinador, mas os times que não for para a final, lógico, chegando um treinador novo no Santos e um treinador novo no Corinthians, você acha que tem essa possibilidade do peso, principalmente no São Paulo, e não ganhar o Paulista, o Rogério Ceni cair? Eu acho que o peso seria um pouquinho maior se o São Paulo não tivesse ganhado o ano passado, né? Se tivesse mantido aquele jejum, acredito que aí... Sim, a torcida do São Paulo também entende que o Rogério não tem muito o que se fazer, não tem muitas opções para mudar o jogo. Mas é isso. Vamos nos despedindo por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. Agradecer ao meu amigo Marco. Obrigado pela companhia, pelo Papo Corneta de hoje. Se você quiser rever o programa, facebook.com/Papo Corneta. Segue a gente por lá, interaja. E semana que vem estaremos de volta. Marco, muito obrigado. Agradecer também ao Cris pelo espaço e pela oportunidade desse bate-papo aos sábados.
Muito legal. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Cris, mais uma vez aí, né? Foi aqui onde eu comecei, né? Foi a escola, a Rádio Sucesso pra gente, né? Para mim, principalmente. E agradecer você, Gabriel, e parabéns que você tem um grande futuro aí pela frente, um menino bom, inteligente, né? Mesmo com essa voz linda aí, né? E vai ser um ótimo jornalista e espero que seu caminho pela frente aí seja muito sucesso aqui na Rádio Sucesso, né? E um abraço para a Cida, que mandou aqui no WhatsApp também, e o Zeca Preto, que está ouvindo a gente, Santista. Muito obrigado aí, abraço a todos eles que nos ouviram e nos acompanharam. Agradecer também e espero que tenha muito sucesso, assim como o nome da rádio, e que esse programa dure por muito tempo. Mandar um abraço também para minha mulher, Mariana, e para minhas filhas, para Maria Clara e para Madalena. Valeu, valeu, Pezinho.